que abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo registrou João, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 21. Bruno, se eu pedir só para você aumentar só um pouquinho, que hoje a minha voz, não é porque eu gritei ontem, não é nada disso, é simplesmente que a voz está ruim. Irmão, só mais uma coisa, foi tão interessante ontem, mas foi tão interessante, só para vocês entenderem como é que funciona homens sem mulheres. Não funciona. Não funciona. Não funciona homens sem mulheres. Você vê que está tudo vermelho porque não levaram protetor solar. O único que está mais ou menos menos coradinho assim, é o Pedro, que eu tenho certeza que não foi nem a Bia, a Neide deve ter ligado lá no bebezinho dela, falando, João, mas recém-casada a mulher tem esse, né? Depois que tá um tempo, a mulher vai falar, se vira lá, né? Você está tudo vermelho. Voltamos ao seu quadro, voltamos os camarões, né, seu quadro? Mas, gente, foi uma bênção, estava muito gostoso, né, Denis? Estava muito bom, muito em breve faremos um próximo, queridos. E lá foi ministrado algumas questões acerca do papel do homem, daquilo que o homem deve fazer, assumir o papel de sacerdote, entender o processo de santidade masculina, sabe? Entender o que está acontecendo na sociedade, a desconstrução do papel do homem, assim, foi uma bênção. Por que eu estou mencionando isso, querido? Porque Deus colocou no meu coração, nós vamos mudar agora recentemente. Muito em breve, daqui menos acho que de 14 dias, né? Estaremos em outro lugar. E a nossa intenção é mudar para lá, sendo que nós somos aqui. Uma família unida, próxima. Só que a gente entende que quando a gente muda para um lugar, a tendência é, por ser um ambiente um pouco maior, um pouquinho melhor, com um pouco de mais qualidade, a tendência é que venham mais pessoas. Mas nós entendemos também que a igreja ela não pode perder as suas raízes, ela não pode perder aquilo que Deus colocou nela, que é a unidade, que é amor, que é proximidade. Essas coisas elas são fáceis de se manterem numa igreja pequena, mas quando a igreja começa a crescer um pouco mais, nós começamos, não sei porque o que acontece, a gente começa a se afastar, começa a gerar certos espaços que não são saudáveis espiritualmente. Por conta disso, queridos, nas próximas semanas, até a gente mudar, o tema dos sermões será unidade. Unidade. O tema do sermão de hoje é unidade, mais do que uma opção, uma convocação. Eu quero pedir então para você ler comigo o Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, que registra o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos fazer uma oração? Pai amado, eu quero te louvar e agradecer por cada pessoa que se dispôs a estar aqui, Senhor, neste domingo matutino, domingo que a gente sabe que as pessoas gostam de às vezes dormir, descansar um pouco mais por conta da semana, mas o Senhor tem colocado no coração de cada membro da Igreja Batista Redenção vontade, o desejo de participarem dos cursos. Eu te agradeço por isso. Peço em nome de Jesus que toda a preocupação da semana, Senhor, que tudo aquilo que tenha tirado, Senhor, um pouquinho da tranquilidade, que todo o estresse, que toda a cobrança da empresa, Senhor, que toda a conta, que toda a enfermidade, que nada disso tire de nós a capacidade de ouvirmos a Tua palavra, que a nossa mente seja levada cativa a Ti, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, nos dá uma oportunidade única de ouvirmos a Tua palavra e entendermos os Teus propósitos para nós nessa manhã. Leva o nosso coração, mente, a nossa alma cativa à Tua presença e nos dá sensibilidade para ouvirmos a Tua soberana voz, Pai. Que não seja o pastor, que não sejam louvores, isso são instrumentos, mas que seja a Tua presença única e exclusiva em nós, falando por meio do poder do Espírito Santo. A Ti nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você perceber como é que começa, o capítulo 17, ele começa com uma oração. Antes da gente focar um pouquinho na oração, eu quero que você pense. Quando você vai viajar, quando você vai se distanciar de uma pessoa, as suas últimas palavras, claro, além das palavras de amor, de despedida, são palavras que você quer que a pessoa fixe no coração dela. Por exemplo, pais quando vão trabalhar e os filhos vão ficar em casa, o que o pai faz?
O pai começa a dar os principais recados, aqueles que são cruciais. Ó, não abre a porta para estranho, não atende o interfone se tocar, não vai vir ninguém aqui, então, por favor, deixa a porta trancada. Então você começa a dar alguns recados para o seu filho, porque você sabe que são recados cruciais. Uma criança ali de 13, 14 anos, você fala, não mexe com fogo, come o que a mamãe e o papai deixou preparado para você. Então você começa a dar as diretrizes que você acredita serem cruciais, principais e primordiais para que as coisas ocorram bem até a sua volta. Olha que interessante. Jesus Cristo poderia ter falado sobre muitas coisas na partida dele. Ele poderia ter feito vamos recapitular aqui os 10 mandamentos. Vamos pegar o Pentateuco, vamos fazer um estudo básico. Mas Jesus, em vez de fazer um estudo específico, ele resolveu orar pelos discípulos. Porque a oração é o estudo na prática, é a prática da palavra, é o seu coração derramado. O que é oração? É o seu coração derramado sobre um propósito. Então, mais do que alertar os discípulos, Jesus iniciou uma oração pelos discípulos. Então é mais importante ainda do que ensinar, é evocar a presença de Deus sobre o tema que ele quer falar. Entendeu isso que eu falei? Mais do que estudar o tema, Jesus orou sobre o tema que ele gostaria de falar com os discípulos. Dá uma olhadinha no início do versículo, no capítulo 17, versículo 1. Olha o que ele fala. Depois de dizer todas essas coisas, de tratar o tema, Jesus olhou para o céu e orou. Qual a temática da oração de Jesus? Obrigado, Ricardo. Peço a você que desça um pouquinho alguns versículos, vai lá no versículo 11. Ele está orando. E olha o que ele vai introduzindo. Olha as temáticas que Jesus está introduzindo na oração dele. Ele começa a orar, olha o que diz o verso 11, por gentileza. Agora deixo este mundo, e eles ficarão aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, de acordo com a versão NVT, assim como nós estamos. E dentro desse processo da temática da oração de Jesus, porque é algo extremamente importante, lá no verso 21, ele novamente retoma a temática. Vamos lá novamente para o verso 21 e 22. Olha só a temática. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aí verso 22, eu dei a eles agora que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Queridos, o sermão de hoje ele é pautado num livro que eu li há um bom tempo, chamado Para que Sejamos Um, do Francis Chan, até que sejamos um, do Francis Chan, que fala sobre o aspecto da unidade. Jesus, na hora que ele começou a fazer os seus discursos sobre a sua partida, ele deixou alguns recados. Se você ler lá Mateus 11, 28, ele vai falar assim, vocês precisam ir fazer discípulos, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá várias diretrizes para os discípulos, mas uma das diretrizes mais importantes ele faz não em formato de mandamento, mas em formato de oração. Então, em vez de ele só mandar, ele ora. E o tema da oração de Jesus é para que nós sejamos um. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas temáticas, algumas problemáticas da contradição da igreja. Uma vez que aquele que mais amou a igreja, uma vez que aquele que se dedicou à igreja a tal ponto de morrer por ela, deixou como tema básico em sua oração a unidade, a união, o amor fraternal. Francis Chan nos desafia no livro, a olhar para a oração de Jesus, no Evangelho de João 17, 21, não só percebendo ela como uma oração específica, mas como um mandamento específico daquele que entende a necessidade, a importância e o alicerce do amor e da unidade da igreja.
A intenção de Cristo aqui é basicamente falar, olha, eu estou indo para o Pai e eu estou deixando uma maneira de vocês viverem. Além de vocês se amarem, além de vocês se compreenderem, vocês precisam estar unidos. Vocês precisam entender que há um modelo de relacionamento que eu estou deixando. Há um modelo, e esse modelo não é pautado na perfeição, que todos aqui somos imperfeitos. Nós temos problemas, mas Cristo fala, ó, apesar das imperfeições da minha igreja, eu quero que vocês sejam unidos, união, unidade. Tudo que Deus faz, querido, toda a proposta da criação é pautada em quem Ele é. Escuta o que eu estou te falando. Todas as coisas que Deus faz, tudo que Deus criou é pautado em quem Ele é. Deus não criou nada diferente de si mesmo. Então, quando você pega basicamente a água, o que é água? Sólido, líquido e gasoso. O sistema de elementos: átomos, prótons, elétrons e nêutrons. O pessoal está estudado na escola. Quando você olha o olho humano, você vai estudar a parte mais complexa. As pessoas falam que é o coração, não é. A parte mais complexa do corpo humano, sabe o que é? Retina, globo ocular. A quantidade de células que precisam estar juntas, unidas, fazendo o mesmo trabalho, retirando a informação da luz que atinge a retina e levando como informação para o cérebro é absurda. A quantidade de células que fazem isso. Só que é extremamente interessante que as células, elas só conseguem fazer esse trabalho de transportar a mensagem que nós recebemos que vem por meio da luz para o cérebro, se elas estiverem unidas, porque unidas elas vão espelhar a luz. É tão interessante, tudo que há em você está unido, junto. Você não pode ser quem você é se você não tiver o coração. Se o coração não resolver sair andando sozinho, a sua vida para. Se a cabeça se desvincular do tronco dos demais membros, seu corpo para de funcionar, você para de viver. Amados, tudo que você é, a sua composição é pautado na unidade, na união dos elementos. E é tão interessante, como eu falei, Deus não cria nada além daquilo que Ele é. Ele criou a igreja para ser unida. Mas, como uma igreja que deseja permanecer assim, nós estamos criando esse vínculo, ainda somos uma igreja bebê, estamos crescendo, somos um embrião ainda, mas nós precisamos entender que há uma proposta para nós, e essa proposta ela só vai se realizar se nós permanecermos unidos. Só que nós precisamos ser verdadeiros e tratar as coisas como elas devem ser tratadas. A gente não pode jogar a sujeira para debaixo do tapete da igreja. Muito pelo contrário, a gente precisa trabalhar os problemas para que eles sejam curados. E curar da forma certa, com a metodologia certa, porque se a gente não usar a fórmula certa, a forma certa e a metodologia certa, a gente vai errar. Eu contei para os irmãos que uma vez a Manu estava correndo igual uma doida, indo, voltando, não sei o que, acho que foi em Guaxupé. Não foi em Guaxupé. Nós fomos um velório, foi em Vila Alpina, mano. Que a Manu desceu correndo e ralou tudo. Foi na Vila Alpina, ela desceu correndo, eu falei, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ela começou a aumentar a velocidade, era uma descida, e tem uma hora que o corpo está mais rápido do que as pernas podem aguentar. Igual a maioria dos homens aqui no futebol ontem. Era mais gente caída do que gente jogando bola. É um show de horrores. Mas tudo bem. A Manu começou a correr, não aguentou, amastrou, picou e caiu, saiu ralando. Mas ela fez um ralo gigantesco no braço. Eu e a Carol, ai tadinha, meu Deus do céu, vem cá, beijamos, fizemos de tudo, aquele amor grandioso, pegamos gaze, deixamos a gaze aqui, Evelice, passamos uma fita, Evelice, e deixamos lá, tadinha. Você sabe o que aconteceu depois de 4 dias? Grudou, gente, o negócio cicatrizou, secou por cima, não sei o que fez. A casca ficou por cima da vida. Eu falei, Jesus, amor, e agora? E para tirar? Aí essa menina começava a andar, a gente saía, ia para os lugares, ela toda bonitinha de vestido e uma asinha aqui, porque era gás, ela estava vendo a gás, veio voando com ela. Eu falei, meu Deus, e agora para tirar essa gás? Ricardo do céu, a gente chorava, aí tacava água, puxava, ela chorava, tacava gás, puxava, ela chorava. Vai ter uma hora que eu tenho que puxar com tudo, mas imagina a minha dor. Eu quase não aguento levar ela para tomar vacina, quem leva é a Carol, porque eu fico do lado de fora sofrendo. Porque você vai chorar, né? E ela vai falar, papai.
Para tomar a vacina, outro aplicando, já dói meu coração, imagina eu ter que tirar a gás dela. Mas conseguimos tirar, isso machucou meu coração, porque o tratamento foi errado. O tratamento foi errado. Nós podemos diagnosticar que o problema da igreja, ele é a falta de unidade, só que o tratamento então precisa ser o correto. E como é que a gente soluciona o problema da falta de unidade da igreja? Infelizmente, tocando nas feridas. Então eu separei 3 pontos, que são os 3 de muitos. Nós vamos trabalhar de várias formas. Eu até peço perdão para vocês nessas próximas 2 semanas, porque eu vou ser um pouco repetitivo. Mas a intenção é basicamente diagnosticar o problema da falta de unidade e solucionar da melhor forma possível. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a contradição dolorosa da igreja dividida. Por quê, queridos? A principal provocação de Chan lá no livro é que a nossa desunião anula o nosso testemunho. Como pode o mundo acreditar em um Salvador que orou por unidade, se seus seguidores vivem em constante conflito, criando milhares de problemas, criando milhares de picuinhas, falando mal uns dos outros e levando um testemunho que não contradiz com o Senhor da igreja? O grande problema nosso, querido, é que nós não entendemos que a igreja é feita assim de pessoas que desacordam, pessoas que não pensam igual. Pessoas que, de certa forma, entendem que a visão delas sobre um determinado tema é diferente do outro. No entanto, queridos, a igreja é tão contraditória, por quê? Porque Cristo, sendo santo, andou com 12 discípulos imperfeitos que pensavam de maneira diferente, que tinham uma criação diferente. No entanto, Cristo orou para que eles fossem um, porque ele entendeu que a unidade dos 12 levaria ao crescimento espiritual da igreja. Que o evangelho só seria espalhado se eles entendessem o propósito, de estarem unidos, de estarem debaixo do mesmo propósito. A seriedade desse tema é tão grande que Jesus separou um tempo antes da sua partida para orar pela unidade. Porque Jesus entendia que uma igreja unida, ela vai impactar o mundo. E o que é, queridos, qual é o grande problema da contradição? É que nós pregamos que a igreja é de Cristo, mas não atuamos com o amor que Cristo tem pela igreja. Nós dizemos que o evangelho, ele salva e ele é agregador, mas nós pregamos discordância e vivemos em discordância. A igreja só vai ter impacto no mundo e ela só vai ser uma igreja unida se ela aprender a lidar com essa contradição. Eu vou falar um pouquinho sobre a solução para essa contradição, mas nós precisamos entender que nós somos reunidos. A igreja, queridos, as pessoas às vezes falam assim, a igreja ela é um hospital. A igreja em parte é um hospital e em parte ela é um quartel-general, porque daqui precisam sair guerreiros, olha os homens, nós falamos sobre isso ontem. Daqui precisam sair pessoas para lutar pelo evangelho lá fora. Mas enquanto estamos aqui, enquanto somos um hospital, enquanto somos capacitados, nós precisamos entender que nós somos a união de pessoas imperfeitas. Nós somos a união de pessoas imperfeitas. Cada um com uma visão diferenciada, que destoa um pouquinho do outro, mas olha só que interessante. Mesmo Jesus Cristo tendo 12 discípulos com criação diferenciada, com um aspecto, com uma cosmovisão diferenciada, Jesus não deixou de uni-los, Jesus não deixou de abraçá-los e, acima de todas as coisas, Jesus não deixou de comissioná-los. Jesus não falou, eu não vou enviar você porque você ainda não entendeu o evangelho. Jesus comissionou eles, mas com uma condição, que eles fossem um. Um como, pastor? Um no propósito, um na dedicação, um no empenho, um no envolvimento. Amados, algumas coisas elas não podem falar mais alto do que o nosso amor por Cristo Jesus. As nossas diferenças elas não podem falar mais alto do que o evangelho. As nossas discordâncias elas não podem ser mais fortes do que aquilo que nos une, que é a cruz de Cristo Jesus. Eu fico pensando em Jesus, o nosso Senhor, como aquele que iniciou a igreja, a eclesia, observando as picuinhas, as falas. Eu não entendo isso, sabe por quê? Porque como pai eu quero ver as minhas filhas unidas. Se como pai eu quero ver a Manu e a Mari unidas. Se como pai eu me alegro em ver as duas brincando juntas. Se como pai eu me alegro em ver minhas filhas cuidando
cuidando uma das outras. Eu imagino Cristo Jesus que morreu pela igreja, vendo a igreja entender que o propósito é maior que as diferenças. O propósito é maior que as diferenças. Amém. Não dá, queridos, para a gente caminhar e mudar de igreja se a gente não saber isso. É extremamente interessante, queridos. Eu acho assim que quando o Senhor Jesus está orando, Ele está pedindo para que a igreja exerça o papel dela em unidade, em unificar, em agregar, em convocar pessoas para participar de um ambiente que é saudável, não no sentido de não ter pessoas defeituosas, mas saudável no sentido de pessoas que serão compreendidas nas suas limitações e nas suas falhas. É por isso que eu sempre brigo aqui de quinta-feira, que é o nosso culto de oração, onde a gente separa as pessoas para orar. Primeira coisa que eu falo assim, ó, não vai orar, vai separar as panelas. Que nós temos realmente atração por alguns tipos de pessoas. Por algumas nós temos mais empatia do que por outras, faz parte, é normal do ser humano. Mas como o propósito de quinta-feira é a oração e abençoar a vida do próximo, eu não posso só abençoar aquele que está próximo de mim. Se Jesus falou para orar até pelo meu inimigo, quanto mais orar pelo meu irmão que eu não tenho tanta intimidade, é uma obrigação. Por isso que eu falo que a unidade é mais do que uma opção na igreja. Ela é uma convocação. Jesus está te chamando, ó, seja um. Sejam um, igreja. Sejam um como eu sou um. Amém. E nós precisamos entender que a igreja ela vai ser sim contraditória. Amados, se nós não entendermos que nós nos relacionamos com pessoas defeituosas, nós vamos nos frustrar. Uma coisa que eu e a Carol sempre falamos, nesse período da igreja tem sido uma bênção, porque nós temos chamado as pessoas que falam assim, ó, pastor João, nós queremos ficar na redenção. A primeira coisa que a gente faz é ou ir até a casa das pessoas, mas a grande maioria das vezes nós convidamos as pessoas para ir na nossa casa. De uma coisa que nós falamos nos olhos das pessoas, sabe o que é? Nós somos perfeitos. Sabe o que agora nós falamos? Amados, quero que você saiba uma coisa, uma hora eu vou te decepcionar. Sabe por quê? Existem dois tipos de decepção. Existe uma decepção moral, essa nós não queremos. Nós oramos para que vocês encontrem em mim, na Carol e nas outras pessoas da igreja, um padrão que é o padrão de seguir a Cristo moralmente. Sem mentiras, sem escândalos, vivendo realmente para Cristo Jesus, nesse processo de santificação, que nós não somos perfeitos. Dá glória a Deus, filho. Aleluia. Amém, né, meu amor? Mas nós falamos o seguinte, ó, nós vamos falar com você como? Porque um dia você vai chegar e vai falar, nossa, pastor, essa parede está pintada de verde, eu queria azul. Eu falo, desculpa, a gente vai deixar ela verde, porque a maioria botou verde, é sua decepção. Um dia você vai falar, nossa, nós tivemos agora o nosso querido Blue Day, foi só homens. Pastor, dá para colocar agora o dia das mulheres? Eu falo, agora, nesse final de ano não vai dar, porque tem tanta coisa para fazer. A gente vai discordar. A gente vai discordar de processos estruturais, a gente vai discordar do processo de louvor. Tem algumas coisas que são básicas que eu vou te decepcionar. E talvez você fale, poxa, pastor João, eu esperaria outra coisa de você. Amados, isso acontece. A contradição existe no nosso meio. O que eu peço é que você entenda que apesar de algumas diferenças aparentes, essas diferenças elas não podem ser maior do que o nosso propósito em conjunto de igreja, que é servir ao Senhor. Amém. Então a gente fala isso em todas as áreas, na banda. Olha, eu queria tocar o louvor A, eu queria tocar o louvor B. Então vamos voltar. O louvor A ganhou. A quem queria tocar o louvor B também não vou amanhã no culto. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. A gente precisa entender que a gente precisa estar... É como uma família, queridos. Tem muita coisa que você gostaria que fosse diferente na sua família. Tem muita coisa que você gostaria que fosse diferente no seu emprego. Mas olha só que interessante. Tem muita coisa que nós, em amor, suportamos na família. Em amor e obrigatoriamente suportamos no trabalho. Mas nós não excluímos esse amor de suportar a igreja. Porque nós não saímos da família, não saímos do trabalho, mas saímos. Quando já não quero mais estar na igreja. Não estou dizendo que você não possa trocar de ministério, não é isso. A questão não é essa, meus amados. Entendeu? Essa questão não é essa. O que eu estou te dizendo é, o que nos leva, o que nos move, é a unidade? Amados, se a unidade é o que nos move, então a gente vai ter que aprender a lidar com as contradições. Amém. Identificá-las, orar sobre elas e falar, Deus, me ajude a diminuir ela.
se somos contraditórios, se deveríamos amar mais, não estamos amando, se deveríamos orar mais, não estamos orando, se deveríamos dedicar mais uns aos outros, não estamos dedicando, já que a igreja deveria ser isso e não é, então nos ajude. Como seu pastor, eu te peço, me ajude a curar a igreja dessa contradição. Quando a gente for para o outro tempo, que a gente vá unido, que nós, não estou dizendo que há divisão, estou dizendo que a proposta é manter o que está acontecendo aqui, lá. Amém. Chegarmos lá, porque, amados, olha só que interessante, o que é a igreja? A igreja não é a parede. A igreja não são os instrumentos. Queridos, a igreja não é nem um pastor sozinho. A igreja somos nós. Repete comigo, fala assim, a igreja somos nós. Somos nós. Cadê a professora de português? Está certo, professor? Sim, professor. Obrigado. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Eu recebi um testemunho recentemente de uma pessoa que está com dificuldade de se manter, encontrar um lugar. Visitou muitos lugares e foi reclamar com um pastor amigo meu, falou, tá difícil, pastor, encontrar uma igreja boa. Está difícil encontrar isso. E o pastor perguntou para ela, mas em quantas igrejas você falou? Ela começou a mencionar todas as igrejas, desde renovadas até as pentecostais, desde as mais tradicionais até as mais novas possíveis aí. E o pastor respondeu para ele, você percebeu que o seu problema é que você quer encontrar uma igreja que seja do seu jeito. Você quer ser uma célula separada. Você precisa entender que o propósito é maior do que aquilo que você acha. O propósito da igreja é maior daquilo que eu acho. Amados, as contradições estão aí. E nós estamos aqui para vencê-las. Amém? Amém. Amém. Segundo ponto. Além de falar da contradição dolorosa da igreja dividida, eu quero falar com vocês sobre o inimigo da unidade. O que nos afasta um do outro, em vez de nos aproximar? O que gera, o que coloca esse ato gigantesco entre nós, em vez de nos atrair? Porque, em vez de sermos como Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo orou, nós fazemos o contrário. Nós nos empurramos, nós nos afastamos. Por que estamos tão divididos? Francis Chan aponta para inimigos claros que muitas vezes são disfarçados de zelo doutrinário. Primeiro, o egoísmo e o orgulho. É o eu estou certo, você está errado. Sem humildade, nunca haverá unidade. Sem humildade, nunca haverá unidade. Amados, Ernesto Olini sempre pregou avivamento. E ele sempre pregou o batismo no Espírito Santo. Ernesto Olini sempre pregou pelo revestimento sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Mas em todas as pautas, seja elas quais fossem, ele sempre falou de uma coisa: se houver vaidade, se houver orgulho, a igreja não cresce, a igreja não tem poder, a igreja não será um instrumento transformador na sociedade. Por quê? Porque há um trono no coração de cada ser humano e uma cruz, segundo disse Teólogo. Se o João, está no trono do meu coração, quem tomará as decisões é o João. E aí sabe o que vai acontecer? Como o reizinho do trono, eu vou começar a apontar o que é certo, o que é errado, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu tenho que sair do trono do meu coração e ir para a cruz, para que o Espírito Santo se assente do trono. Quem tem que tomar as decisões é o Espírito Santo. Quem tem que direcionar a igreja é o Espírito Santo. Quem tem que ungir a minha mente é o Espírito Santo. Quem tem que direcionar o meu coração é o Espírito Santo. Por quê? Porque as decisões que vêm do Espírito Santo, elas vêm sem nenhuma contaminação da vaidade, sem nenhuma contaminação do meu ego, do meu eu. Sabe por quê? O ego, ele é vaidoso, ele é exigente, ele quer as coisas do jeito dele, da forma dele, ele acha que ele faz o melhor. O ego, ele toma conta de todas as coisas, ele quer que seja da forma dele no louvor, ele quer que seja da forma dele na recepção. O eu, ele sempre vai exigir que a sua vontade seja feita. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, ele fala, só existem 2 tipos de pessoa no mundo, na realidade. Só existem 2 tipos de pessoas. Aqueles
que viram para Deus e falam, seja feita, Senhor, a sua vontade. Ou aquelas pessoas que Deus vira para ela e fala, seja feita a sua vontade. Porque elas não querem abrir mão do seu ego, de seu centro. Queridos, o egoísmo e o orgulho é a maior ferida da igreja. O egoísmo porque eu quero as coisas do meu jeito. E o orgulho é porque eu não vou abrir mão, eu não vou pedir perdão. Se existe algo que gera ferida na igreja, é o orgulho e a vaidade. Mas se existe algo que cura qualquer igreja, qualquer família, qualquer casamento, qualquer relacionamento, é perdão. Perdão é a maior arma de Deus para transformar o mundo. Tanto que o perdão foi consumado há 2000 anos atrás por meio de sangue vertido na cruz. Porque o ser humano, diferente do que se prega aí, desse dualismo de Deus e o diabo, né? Queridos, Deus é soberano. Deus não deve nada ao diabo. E nós não devíamos nada ao diabo. Nós devíamos ser a Deus. A nossa ofensa não foi contra o inimigo. A nossa ofensa não foi contra o inferno. A nossa ofensa, o nosso pecado, a abominação que havia em nós, era uma ofensa contra Deus. Então Deus providenciou em si mesmo a cura para o nosso pecado, que foi o seu Filho vir e morrer na cruz do Calvário, em seu favor. Então a solução do mundo se chama Jesus Cristo, nos perdoando. E a igreja unida é chamada para permanecer em unidade, perdoando uns aos outros. Amém. É a maior ferramenta que Deus tem. Foi a maior ferramenta que Ele usou para curar o mundo. Só que Ele continua usando a mesma ferramenta para curar casamentos, para curar amizades, para curar relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Ele continua usando o perdão para curar a igreja no coletivo e no individual. Agora o egoísmo, ele produz o contrário. O orgulho, ele produz o contrário. Não deu a paz do Senhor para mim, não vou dar paz do Senhor para ele. Passou na rua, olhou para o lado, olha lá, irmão, descarado. Passou lá ontem na igreja, não deu paz do Senhor, agora aqui, ó. É aquela ali, aquela outra lá, no salto, cabelo, ó, jogou até para o lado. Mas não me viu, mas amanhã ela vai vir na igreja quando eu subir. Eu vou fazer assim, vou passar a mão no cabelo. Nós somos assim, queridos. Egoístas e orgulhosos. Os maiores inimigos da unidade da igreja. Orgulho, egoísmo. Mas também existe algo chamado a falta de amor. A Bíblia nos ensina que o amor é o vínculo perfeito da união. A crítica e a inimizade surgem do quê? Da falta de amor, que nos impede de ouvir e entender o outro. Amados, o que é a falta de amor? É a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender um pouquinho o background do outro. Nós, queridos, nós somos pessoas que nós somos chamados para sermos pequenos cristãos. Pequenos cristos, que é a palavra cristão não grego, no original é pequenos cristos. Reproduzir aquilo que Cristo reproduziu. O maior gesto de Cristo foi o perdão, mas nós não reproduzimos isso. Mas além desse gesto, o maior gesto de Cristo na cruz foi amar o próximo. E nós não conseguimos reproduzir isso. Então, qualquer palavra vira uma pequena raiz de amargura. A pessoa falou, talvez ela não falou com aquela intenção, caiu no meu coração de uma forma ruim, e a gente nem vai conversar. Mas vem cá conversar comigo. Você falou isso. Eu entendi assim, foi assim? Ah, não foi? Ah, então tá bom, amado, vamos orar aqui para que realmente não fique isso. Mas não, parece que nós gostamos de remoer as coisas. Nós gostamos de remoer as falas das pessoas. Nós gostamos de remoer os gestos das pessoas. Nós gostamos de converter aquilo que a pessoa falar em algo ruim só para a gente se sentir, eu sou o mocinho desse relacionamento, ele é bandido, eu sou o mocinho, tadinho de mim. Amados, na história do Evangelho, nesse filme chamado Evangelho, só tem um protagonista, que é Jesus Cristo. Todos nós somos vilões. Todos nós somos vilões. Mas, como eu falei, a falta de amor
Ela não pode imperar no nosso meio se nós nos chamamos de cristãos. A gente precisa amar. A gente precisa entender. Olha só que interessante. Às vezes a gente fala assim, vamos ministrar o quê? Amor. Vamos ministrar unidade. Como é que o Espírito Santo... Eu não entendo isso. Olha a nossa cabeça. Olha como, eu vou criar uma ilustração. Você não tem dinheiro. Está zero. Você fala, vou até o banco. Vou sacar o meu dinheiro, porque afinal de contas, qual é o absurdo? Fui lá ver na minha conta, lá está lá 100, mas tem um menuzinho aqui na frente. O que é isso? Estão gastando impressão à toa? O que é isso? Vou lá sacar, tem dinheiro. Você chega lá, a rapaz do caixa fala para você, não, você está devendo, você está em 100 negativo. Não, mas está lá, está escrito 100 lá, não, está 100 negativo, você não tem como sacar, você não tem dinheiro. Você não faz isso porque você conhece, você sabe que está faltando valores lá, você não vai lá brigar com o seu gerente porque você não tem dinheiro. Você não vai poder fazer mais nada com isso, a não ser entender que você precisa trabalhar mais, que eu preciso trabalhar mais, ou economizar mais, ou guardar dinheiro para que ele sobre. Só que você não é tão contraditório a tal ponto de ir no banco pegar o dinheiro que você não tem. Mas por que nós somos tão contraditórios de vir ao púlpito e pregar o amor que nós não temos? Por que nós somos assim? Por que nós emprestamos a nossa boca para o diabo para falar mal de um irmão de manhã? E no outro dia de manhã nós estamos glorificando a Deus. Pai, a Bíblia fala que da mesma fonte não pode sair elementos diferentes. Você entende? Isso é reflexo da falta de amor. A gente já não consegue mais nem olhar para aquilo que Cristo fez na cruz e entender a complexidade disso. Queridos, são os inimigos da unidade. O egoísmo, o orgulho, a falta de amor. E tem uma coisa que é interessante, isso aqui é de Francis Chan, não é o pastor João, é Francis Chan. Ele fala muito interessante, ele fala assim, o terceiro ou quarto grande inimigo, como você quiser, ele fala, o foco em pontos não essenciais. Vocês já pararam para perceber o quanto a gente briga por coisa que não é essencial na igreja? O quanto a gente briga por coisa que não vai fazer a menor diferença na eternidade. Muitas vezes brigamos por questões doutrinárias secundárias. Nós brigamos por aquilo que não tem nada a ver. E a gente acha que está fazendo certo, quando na verdade nós estamos botando fogo na seara, não dos filisteus, dos crentes. Porque a gente está discordando de coisas pequenas, de coisas bobas. Irmãos, a gente vai mudar para lá, e os irmãos vieram falar assim, pastor João, qual vai ser a sala pastoral? Pastor João, qual vai ser a sala pastoral? Aí ficou brincando, né? Qual vai ser a sala? A diretoria estava preocupada, eles me amam muito, graças a Deus por isso. Pastor, qual que vai ser? Ama, né? Ama. Eles me amam. Quero tirar o sarro de mim ontem por causa da minha tonalidade. Todo mundo avermelhado e eu 2 tons mais escuros. Mas eles estavam preocupados comigo, eu falei, como vai ser a sua sala? Sabe o que eu falei para eles, irmãos? A gente está sem condição de sala. Estamos produzindo 2 salas para crianças. Tem uma lá em cima que a gente não sabe como é que vai fazer para ter acesso. Você acha que eu vou querer? O Girê precisa de uma sala. Você acha que eu vou brigar por bobeira? Pouco secundário? Eu fico sem sala. Se tiver alguém que precisar ser aconselhado, a gente senta aqui, conversa num lugar, tem espaço lá. Enquanto não tiver oportunidade ou espaços físicos para ter uma sala, não vou ter. Por que brigar por bobeira? Eu vou dar um testemunho que eu não devia, que é um testemunho de amor da diretoria por mim. Até 2 semanas atrás eu estava com meu celular endemoniado. Ele estava com vida própria, irmãos. Ele mandava mensagem que não era para mandar. Ele acessava sites, vira e mexe, vinha um negócio lá para eu passar Pix. Eu falei, o que está acontecendo com esse celular? Às vezes eu pegava assim, Marcão, eu falei, irmão, não vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Ele travava a tela, não ia. Eu falei assim, o diabo está querendo me chamar de mentiroso. Eu falei, irmão, é verdade, o que eu quero dizer o celular está indo. E aí ele ligava e falou assim, pastor João, o Wildes falou, nós da diretoria fomos comprar um celular novo no senhor. Eu falei, o quê? Não, diga.
É a obra precisando, a gente precisa lá real por real para pintar as coisas. Eu falei, eu queria celular? Desse para lá, depois a gente vê isso. Eu continuo orando para o meu celular, ele vai se converter, fique em paz. E pedi para eles, agradeci o amor deles. Mas eu falei, nesse momento não é necessário, queridos. Deixa isso para lá, depois a gente compra. Você acha que eu vou ficar brincando por coisa boba, por coisa menor? Queridos, o que a gente briga que é irrelevante? Que é muito mais capricho do nosso ser do que necessidade para o Evangelho. Amados, foco em pontos não essenciais são um problema na igreja. Porque é engraçado, a gente briga pela cor da igreja, briga pelo tapete, briga por tanta coisa, mas a gente não briga para quem vai visitar o irmão no hospital. Já percebeu isso? Quem vai interceder para o irmão? Ninguém briga para ver no culto de oração. Amados, os inimigos da unidade, egoísmo, orgulho, falta de amor, foco em pontos não essenciais, a gente precisa lutar contra eles. Amém. A gente precisa concordar que quem nós somos? Somos seres infelizmente contraditórios. E quando a gente sentar para conversar sobre a igreja, a gente precisa entender que o outro precisa ter primazia sobre mim. Porque Cristo falou, aquele que quer ser maior, Seja o menor. seja o menor. Sirva. Amados, a solução para a igreja é só seguir o seu mestre. Quer se livrar dos problemas básicos, das picuinhas? Simplesmente sirva. Sirva. Pedir para você a capa, sabe o que você faz? Dá a túnica. Quero ver o diabo conseguir colocar o rabinho dele aqui para dividir os irmãos. Terceiro, queridos, terceiro ponto. O caminho para a unidade. Então nós falamos a contradição da igreja, falamos dos problemas, agora eu quero falar o caminho para a unidade da igreja. Primeira coisa, humildade e amor. A unidade não é uma tarefa fácil, nem um projeto humano. Escutou o que eu falei para você? A unidade não é um projeto humano. Ela é um milagre do Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo para pegar pessoas com idade diferente, com um know-how diferente da vida, com um estudo diferente, raças diferentes, só o Espírito Santo para pegar essas pessoas, nasceram em lugares diferentes, pegar tudo diferente e juntar. É só o Espírito Santo, a unidade da igreja é um milagre do Espírito Santo. E é um milagre que vai acontecer quando todos nós cedemos lugar ao Espírito Santo de Deus. É por isso que eu prego muito sobre o batismo do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, a entrega. Uma das minhas maiores pregações ao longo desses anos aqui, maiores eu digo, não, foram maiores em termos de número, tá? Pelo amor de Deus. Então, maiores em termos de número, eu sempre falo sobre rendição. Abre mão. Senhor, eu entrego meu coração, eu entrego meu ser, eu entrego minha alma, eu entrego minha mente, eu entrego minha vaidade, eu entrego as minhas perspectivas, eu entrego a minha família, eu entrego meus... É tudo teu, Senhor. A minha vida é tua. Eu vou fazer o que o Senhor mandar, da forma que o Senhor mandar, do jeito que o Senhor mandar, com as estratégias que o Senhor mandar. Eu vou amar na intensidade que o Senhor falou para amar. Eu vou me entregar na intensidade que o Senhor pediu para eu me entregar. Eu vou fazer de acordo com o teu querer. E o que o Espírito Santo quer é unidade. Amados, a unidade é um milagre que só o Espírito Santo pode realizar. Por isso que ele não é projeto humano, ele é projeto divino. Só que é um projeto divino que trabalha com vidas humanas e que depende desse material, está moldado. Você é o barro, ele é o oleiro. E sabe qual é o molde da igreja? Não é um molde dividido, é um molde unificado. O oleiro que colocou todos vocês juntos e está trabalhando para gerar unidade. Agora, qual o caminho para ela? Humildade radical. Humildade radical. Precisamos nos humilhar, reconhecendo que nosso conhecimento de Deus é falho e que precisamos buscá-lo. Precisamos nos humilhar e entender que o nosso conhecimento do próximo é falho, precisamos buscá-lo. Ontem lá no nosso Blue Day nós fizemos uma roda de homens, eu comecei a citar os nomes. Falei assim, vocês conhecem a história do Cauê?
Não conhece ainda, mas vocês estão congregando com ele. Só que deve conhecer. O Cauê está ali. Pergunta a história da vida do Cauê. Conhece a história da Patrícia? Conhece a história do Hudson, do Denis? Conhece ou não? Conhece a história do Rogério, do seu Cláudio, do Dudu? Se estamos congregando juntos, precisamos saber. Precisamos estar próximos. Se existe um casal que já faz isso me alegra. O Rogério e a Paula. O Rogério e a Paula vira e mexe, ele liga para o fulano, o que vocês estão fazendo? Então vem aqui jantar com a gente. Aliás, aconselho, viu? Uma comida maravilhosa. Porque eles entenderam que eles querem ser agregadores, está no coração dos dois, eles são uma graça, uma bênção para essa igreja. Eles são agregadores. Eles chamam, vem cá, passa um tempinho com as pessoas. Isso é bom, queridos, porque eles são humildes, eles entenderam que o propósito é maior do que a casa, do que todas as coisas. Amados, o nosso foco precisa ser a missão acima das nossas divergências. Se a gente quer ser uma igreja unida, o caminho para uma igreja unida é focar na missão e não nas divergências. Porque às vezes as pessoas elas focam naquilo que as separam. Engraçado, a gente nunca foca naquilo que nos aproxima. Você sabe como é que começam as brigas no casamento? Por que os casamentos eles vão até chegar a ter solução de continuidade? Porque o foco muda. Qual que é o foco quando você começa o relacionamento? Olha a pergunta dos casados. Qual é o foco quando você começa o relacionamento? Fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz. Eu olho, tem uma moça sentadinha ali, vem cá, moça, vem cá, por favor. Gentileza, vem cá. Vai se orar, não vou te constranger, vem cá. Mais. Não vou te constranger mais. Eu conheci a Carol numa vigília. Aí eu vi que ela chegou, ela entrou. Aí eu fui esperto, irmãos. Mas tem que ter o nosso lado, né? Essa parte. Aí eu já fiquei pertinho dela, e o pastor Anderson estava orando, eu lá, todo pentecostal, mostrando que era o nome de Deus, até a hora em que viu a dica. O pastor Anderson falou assim, quer falar? Eu não quero te constranger. O pastor Anderson falou assim, ó, vamos orar 2 a 2. Cheguei espiritual já comecei a orar, mas eu observava ela, já achava ela uma mulher bonita, embora ela queria namorar comigo antes dela. Com certeza. Mas você percebeu assim, como a gente faz nos relacionamentos? Começa o relacionamento, a gente admira a pessoa, a gente admira a fala, admira os olhos, a gente admira estar, a gente quer estar com a pessoa. O relacionamento ele começa assim. Só que depois, vai passando o tempo, nós começamos a focar naquilo que nos separa. Ela já começou a focar mais na toalha que eu deixo em cima da cama. Essa toalha aqui é Toalha molhada. molhada. Já começou a focar num sapato que às vezes fica espalhado. Olha esse sapato aqui. Só você faz isso. Ainda bem que só eu como homem faço isso, os outros não, né? Os vermelhões aí não fazem isso. Os camarões aí, né? Igreja Batista Camarões, vamos dar o nome? Igreja Batista dos Camarões. Mas você percebeu que o relacionamento ele começa perfeito porque você começa a focar naquilo que te agrada, que une, que, sabe, no perfume. Mas o tempo vai passando no casamento e você começa a focar nos defeitos, nas falhas, no ronco. Eu não ronco, ela fala que eu ronco, eu não ronco. Só muda o endereço. Gente, você acredita que uma vez a gente vai orar, que coisa séria, mas eu disse que uma vez ela me gravou para provar para mim, mas eu roncava. E lá em casa todo dia. Mulheres, abaixem a mão. Olha lá, a Paula também. Ela falou, escuta isso aqui. Me acordou, irmão, me acordou. Guarda. Olha isso aqui. O que é isso? Quem está endemoniado? Quem está endemoniado? Vamos orar para essa pessoa. Amados, ela falou assim, você. Engraçado, né? Nos primeiros 15, 20 dias de casamento, esse não era o foco, não era o bom. A igreja, queridos, ela faz a mesma coisa.
Você começa a participar do ambiente da igreja, você foca naquilo que é positivo. Você deixa o seu amor, você se deixa ser, olha o que eu vou te falar, você se deixa seduzir por aquilo que te agrada. Pô, eu gostei daquela igreja porque ele é assim. Mas aí começa a passar o tempo, você começa a encontrar as pessoas, um é mais rabugento, outro é mal-humorado, outro é assim, você fala, nossa, é meus irmãos. Mas por que você mudou o foco? Queridos, essas coisas secundárias não podem tirar a missão do nosso coração. O foco é maior. O foco é Cristo, é pregar Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se aquele irmãozinho chato te convidar para evangelizar, vá! Porque o evangelho é maior, é mais poderoso, é mais importante do que o que você entende do irmão. E, se você está falando mal desse irmão, não gosta dele, chama ele para a sua casa então. Você está lá, vamos conversar. É difícil, mas tem que fazer. Vai orar. Vamos ficar de pé, queridos, a gente vai orar agora. Falar sobre unidade é falar sobre algo complicado. Mas é falar sobre a força motriz da igreja. Eu vou repetir isso para você escutar novamente. Falar sobre unidade é complicado. Mas é falar sobre a força motriz da igreja. Aquilo que movimenta o poder do Espírito Santo da igreja. É a unidade. Deus não vai atuar numa igreja dividida. Deus não vai atuar numa igreja onde cada um busca o seu interesse. Muito pelo contrário, a palavra nos afirma que nós devemos buscar o interesse dos outros. Quando nós entrarmos naquele templo abençoado, eu espero que a Shekinah, Carol vai orar sobre isso. Mas se você não gravou nada do que eu te falei até agora, grava isso agora. Quando nós formos entrar naquele outro templo, quando a gente mudar de lugar plano, lugar que tem essas escadas. Aleluia. Essas escadas são meu terror. Quando a gente for mudar para aquele lugar, eu quero que você pense. Quando você vai lá em 1 Crônicas e 2 Crônicas, você tem um processo da construção do templo. Você tem um processo que eu acho maravilhoso, que é Salomão ora. E a Shekinah de Deus desce sobre aquele lugar. A presença de Deus desce. Foi tão intenso, mas tão intenso, que os sacerdotes não conseguiram ficar dentro do templo. Quando a gente mudar para aquele lugar, eu quero que a Shekinah de Deus se manifeste na presença de cada, por meio da vida de cada um de vocês, de tal forma que o processo seja o contrário, que as pessoas não queiram sair de dentro da igreja. Que o Espírito Santo nos una de tal forma que as pessoas falam, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser abençoado neste lugar. Vamos orar por isso? Porque para que isso aconteça, é necessário